Olá, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para conversarmos a respeito do hemograma em cães e gatos. Hoje o destaque vai ser o leucograma. O título do nosso encontro é Iniciando uma investigação: leucograma versus estresse. Eu sou a Úrsula Raquel e trago algumas informações importantes para a gente começar a desvendar os segredos da interpretação do leucograma. Vamos lá? Mais uma vez, falaremos a respeito do hemograma, esse exame fantástico que nos traz uma série de informações preciosas para o acompanhamento clínico do nosso paciente, para avaliação terapêutica, para o prognóstico. E o hemograma, ele é dividido em eritrograma, em leucograma e plaquetograma, já que ele é um exame que avalia as alterações quantitativas e qualitativas dos elementos figurados do sangue, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Como eu disse anteriormente, hoje o nosso foco vai ser em cima do leucograma. O leucograma, ele é composto por uma contagem global dos leucócitos presentes no sangue, chamada de leucometria global. Alguns laboratórios escrevem leucócitos, e uma leucometria específica, uma vez que nós temos 5 tipos leucocitários distintos no sangue. Essa leucometria específica, ela envolve valores relativos, que são expressos em porcentagem, e valores absolutos, expressos em microlitros. Os valores relativos, eles são obtidos a partir da análise do esfregaço, aquele exame que a gente vem conversando em todos os nossos encontros, né? Aquela análise microscópica da lâmina. Agora, para a realização da leucometria específica, o patologista, através de um movimento em forma de torre, ele vai identificar os 50 primeiros tipos leucocitários que aparecerem, né? Ele vai diferenciar os 50 primeiros leucócitos de acordo com os tipos leucocitários, tanto na borda superior como na borda inferior do esfregaço hematológico. Então, nós vamos fazer uma contagem diferencial de 100 leucócitos. Essa quantidade ela pode ser alterada de acordo com a leucometria global do animal. Então, nós devemos considerar sempre a leucometria global. Como assim, Úrsula? Nós fazemos a contagem diferencial de 100 leucócitos para cada 10.000 leucócitos que o animal tenha na sua contagem global, correto? Então, a partir de 20.000 leucócitos, o certo seria a gente fazer a contagem diferencial na lâmina de 200 leucócitos e assim sucessivamente. A partir dos valores relativos que são obtidos através da análise microscópica do esfregaço, nós chegamos aos valores absolutos da leucometria específica. Esses valores absolutos, eles têm um peso maior na hora da interpretação. Por quê? Porque os valores absolutos, eles levam em consideração a leucometria global do animal. Então, se eu tenho 2, 3 animais, por exemplo, que apresentam 75% de neutrófilos segmentados na leitura da lâmina, isso não quer dizer que esses animais tenham o mesmo valor absoluto desses neutrófilos segmentados. Por quê? Porque eles podem apresentar leucometrias globais diferentes. Então, o valor absoluto, ele é obtido através da leucometria global do animal, multiplicado pelo valor relativo, dividido por 100, já que a gente tem o valor em porcentagem, ok? Então, na hora do clínico interpretar, ele vai receber do laboratório valores relativos e valores absolutos, porém, o peso, né, de interpretação tem que ser dado em cima dos valores absolutos. Quem são os leucócitos? Os leucócitos, eles são classificados como polimorfonucleares e mononucleares, antigamente denominados de granulócitos e agranulócitos, em função da
presença ou ausência de grânulos no citoplasma. Os polimorfonucleares são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, e os mononucleares são os linfócitos e os monócitos. Eu coloquei aqui algumas imagens para que a gente possa identificar, né, alguns dos tipos leucocitários presentes na lâmina, exatamente o trabalho que o patologista tem ao examinar esse esfregaço. Aqui a gente tem um neutrófilo segmentado, um monócito. Aqui em menor aumento a gente consegue evidenciar neutrófilos segmentados também com linfócito. Aqui nós temos mais neutrófilos segmentados com um basófilo e um eosinófilo, um do ladinho do outro, para que a gente possa evidenciar a diferença na tonalidade dos grânulos. Os basófilos, como o próprio nome já diz, apresentam grânulos basofílicos, grânulos que têm afinidade nos corantes de Romanovsky pelo azul de metileno, enquanto os eosinófilos apresentam grânulos eosinofílicos, ou seja, grânulos que no corantes, né, nos corantes de Romanovsky, eles vão ter afinidade pela eosina. Como eu vou receber do laboratório esse resultado, Úrsula? Como é que o resultado é passado para mim a respeito dos nossos soldadinhos, uma vez que os leucócitos, eles representam linhagens celulares distintas que têm como principal função a defesa do nosso organismo? No hemograma, os leucócitos, então, serão apresentados através da leucometria global, né? Então, faz parte desse leucograma a leucometria global, onde eu tenho o valor total dos leucócitos encontrados no sangue do paciente e os valores relativos que vão ser dados em porcentagem, que vão se referir ao encontro deles, né? A quantidade encontrada pelo patologista na leitura do esfregaço, e os valores absolutos. Esses valores absolutos levando em consideração, como a gente já conversou, a leucometria global do animal. Então, se o meu paciente tem 80% de segmentados na lâmina e ele tem 19.400 leucócitos ao todo no sangue, eu tenho que fazer uma regrinha de 3, né? Então, 80% de 19.400 equivale a quanto? Equivale a 15.520 segmentados. 5% de linfócitos equivale a quanto? De 19.400 que ele tem de leucometria global. Equivale a 970 linfócitos. 15% de monócitos equivale a quanto? 2.910 monócitos dentro de um universo, né, que é de 19.400, ok? Então, nós vamos ter a apresentação nos valores absolutos, são esses valores que interessam, na verdade, para que a gente possa fazer uma interpretação adequada do leucograma. Então, apesar do laboratório fornecer valores relativos e absolutos, ele explica por que os valores absolutos foram encontrados, mas o clínico, ele precisa dar uma importância maior a esses valores absolutos na hora da interpretação. Mais algumas imagens, só para a gente ilustrar, né, como a visão do patologista pode ser desse esfregaço, né, hematológico na hora de realizar a leucometria específica. Então, ele precisa estar muito atento para poder reconhecer os diferentes tipos leucocitários, para poder reconhecer tipos, né, celulares que não são comuns no esfregaço, não são comuns no esfregaço sanguíneo, como é o caso dessa lâmina que está repleta de mastócitos. Precisa reconhecer os diferentes estágios de maturação dos leucócitos para que ele possa eventualmente, né, estabelecer a presença do que nós chamamos de desvio à esquerda, como é o caso, né, dessa imagem que apresenta para gente, mostra para gente bastões. E também reconhecer, né, os eosinófilos, que nós também já conversamos a respeito disso nos outros encontros, apresentam grânulos eosinofílicos e grânulos com formatos característicos de acordo com a espécie que a gente está considerando, né? Aqui nesse exemplo nós temos grânulos achatados, semelhantes a um grãozinho de arroz, típico do eosinófilo de gato.
Bem, antes da gente entrar diretamente no nosso passo a passo investigativo, nós precisamos relembrar rapidamente, de uma maneira muito superficial, mas necessária para a compreensão da interpretação, o que vem a ser a leucopoiese e como ela acontece. A leucopoiese, assim como a eritropoiese, né, e a trombopoiese, elas fazem parte da hematopoiese, que é o processo de formação dos glóbulos sanguíneos. A leucopoiese, ela se refere à produção dos leucócitos, dos glóbulos brancos do sangue. Assim como nas demais linhagens, essa leucopoiese, para que ela possa acontecer, há necessidade de uma rede complexa de substâncias, como citocinas e fatores de crescimento, que precisam agir diretamente na medula óssea. Na medula óssea, por quê? Porque a medula, que no terço final da gestação, assume o potencial hematopoético. Então, a partir das citocinas e de fatores de crescimento específicos, a célula-tronco hematopoética, ela vai ser estimulada, ela vai sofrer uma autorrenovação, seguida de um processo de multiplicação e diferenciação. Então, ela pode se multiplicar e se diferenciar, originando a célula-tronco mieloide ou a célula-tronco linfóide. Ou por quê, Úrsula? Porque depende do estímulo que ela esteja respondendo. Ela foi estimulada e aí, a partir do estímulo que ela responde, ela vai se diferenciar ou em célula-tronco mieloide ou em célula-tronco linfóide. A célula-tronco mieloide, ainda recebendo, né, citocinas, fatores de crescimento específicos, ela pode também se multiplicar e se diferenciar, originando as unidades formadoras de colônia de eritrócitos, as unidades formadoras de colônia de granulócitos e monócitos, que é a que está envolvida com a produção, né, dos leucócitos, com exceção dos linfócitos, e a unidade formadora de colônia de megacariócito. Ela vai se diferenciar em uma dessas unidades, de acordo com o quê? Com o estímulo que ela respondeu. A partir do momento que ela se diferencia nas unidades formadoras de colônia, agora nós já vamos ter ações de poietinas muito específicas. E a partir da resposta dessas unidades formadoras de colônia a essas poietinas, nós vamos ter todo o processo de amadurecimento da célula, ainda também passando por etapas de multiplicação, mas cada vez mais se preocupando no amadurecimento, para que ela possa chegar até o final do seu processo de maturação. Então, a unidade formadora de colônia de eritrócitos, ela vai sofrer uma série de multiplicação, de diferenciação, até chegar às hemácias. As unidades formadoras de colônia de granulócitos e monócitos, que ainda é uma célula bipotente, né? Ainda tem um potencial bipotente, ela também vai sofrer uma série de reações até chegar a granulócitos e monócitos, né? Essas reações, elas são em decorrência da resposta a granulopoetinas e a monócitopoetinas. E a unidade formadora de colônia de megacariócito vai acontecer a mesma coisa, né? A gente já conversou sobre isso na nossa abordagem sobre pseudotrombocitopenias. E a célula-tronco linfóide, ela também, sob a ação, né, ainda de fatores de crescimento, de citocinas, ela vai se diferenciar, se multiplicar e diferenciar, formando as unidades formadoras de colônia de linfócitos, que aí podem migrar para o timo, né, no caso das aves, para a bursa de Fabrícios, né, ou permanecer na medula, de maneira a permitir com que ocorra todo o processo de multiplicação e diferenciação até a gente chegar aos linfócitos maduros, que podem ser linfócitos T ou linfócitos B. Um outro ponto muito importante para ser comentado diz respeito à cinética leucocitária. Os leucócitos, ao contrário das hemácias, eles não permanecem no sangue durante todo o tempo de vida deles.
Na verdade, os leucócitos utilizam a corrente sanguínea como uma via expressa, né? Um caminho de chegada. Eu sou do Rio de Janeiro, então uma linha vermelha, né? Para poder chegar até o tecido, uma vez que são glóbulos envolvidos com a defesa do nosso organismo. Então, é muito mais fácil que um agente agressor, né? Ele danifique o meu organismo através dos tecidos, não diretamente procurando invadir a corrente sanguínea. Dessa maneira, essas células de defesa, elas são produzidas na medula e são lançadas no sangue para do sangue realizarem a diapedese, ou a chamada leucodiapedese, que é uma migração direcionada para os tecidos. Lá, essas células cumprem o papel de defesa. Temos cinética leucocitária de uma maneira geral. Eu separei aqui a cinética leucocitária envolvendo os neutrófilos, que é uma cinética um pouco mais complexa, para que a gente possa, inclusive, explorar essa cinética na hora do estudo de caso, tá? Então, eu separei aqui essa cinética leucocitária com ênfase na cinética neutrofílica. Bem, a medula, nós podemos didaticamente diferenciar, né, essa fábrica, esse local de produção dos leucócitos, e aí mais especificamente agora falando dos neutrófilos. Essa fábrica, ela pode ser dividida em vários compartimentos, é como se eu tivesse várias gavetinhas na medula. Essas gavetinhas, elas vão receber nomes didaticamente como pool mitótico ou compartimento mitótico, pool de maturação e de reserva, ou compartimento de maturação e compartimento de reserva medular. O que isso significa? Significa dizer que nós vamos encontrar, depois, né, daquela unidade formadora de colônia, a partir de poetinas específicas, nós vamos encontrar células em diferentes estágios de maturação, desde as células mais primitivas até a célula madura. E aí, esses estágios, eles serão encontrados na medula e precisam ser avaliados na hora da interpretação. Muitas vezes, a interpretação do leucograma que foi encontrado no sangue periférico do meu animal, para que eu possa ter uma interpretação adequada, eu tenho que ter noção desses compartimentos, como é que esses compartimentos atuam, quanto tempo, né, a medula leva para a produção completa desses neutrófilos ou desses leucócitos de uma maneira geral, para que a gente possa interpretar, né, com uma segurança maior. Então, a nossa medula, para a produção de neutrófilos, né, nós vamos encontrar diferentes estágios de maturação de neutrófilos, fazendo parte do pool chamado de mitótico, do pool de maturação e do pool de reserva. A partir do momento que esse neutrófilo, ele amadurece, né, ele chega até a sua forma, né, completa, ele chegou até o final do seu processo de maturação. Esse neutrófilo, ele vai ser lançado, né? Ele vai passar a partir dos sinusoides medulares para a corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, nós também temos dois compartimentos, tá? Nós temos o chamado, né, pool neutrofílico circulante e temos o pool neutrofílico marginal. O que significa dizer isso? Que alguns leucócitos, eles vão estar se deslocando na corrente sanguínea bem próximo ao endotélio vascular, porque eles estão se preparando para a diapedese. Então, acontece aí a exposição de uma série de moléculas de adesão, dentre elas as selectinas e as integrinas, e esses leucócitos eles vão ser atraídos para a margem do vaso. E outros leucócitos não, eles vão continuar, né, circulando no sangue com uma velocidade, vamos dizer assim, semelhante à velocidade da circulação sanguínea, sem acontecer essa atração para o endotélio, tá? Porém, o pool circulante e o pool marginal que nós encontramos no sangue, eles são dinâmicos. Ok? Acontece uma troca muito fácil entre o pool circulante e o pool marginal. Presta atenção nisso. Há uma troca, uma dinâmica muito fácil entre esses dois compartimentos. E um outro ponto importante.
Nos gatos, né, nós vamos encontrar, principalmente nos jovens, há uma tendência muito grande dessa distribuição neutrofílica entre o pool marginal e o pool circulante ser diferente do que nós encontramos nos cães. Então, nos gatos, normalmente a gente tem uma proporção entre neutrófilos que são distribuídos entre o pool marginal e o pool circulante, essa proporção é de 3:1, ok? Então, é como se a cada 4 neutrófilos que a medula óssea libera para o sangue, nos gatos, 3 vão ser direcionados para o pool marginal e 1 para o pool circulante. Esse fato não acontece nos cães, ok? Bem, ao todo, o tempo de trânsito, o tempo de produção desses neutrófilos dura em torno de uma semana, de 6 a 7 dias. Nas respostas inflamatórias, esse processo todo pode ser acelerado e esse tempo pode ser reduzido para 2 a 3 dias em função da liberação dos mediadores pró-inflamatórios. E o tempo de circulação fisiológica, né, após a saída da medula, esses neutrófilos segmentados, eles vão para a corrente sanguínea e na corrente sanguínea eles ficam em torno de 6 a 10 horas, tá? Então, eles usam lá a corrente sanguínea como um caminho para poder chegar até os tecidos, conforme a gente falou, e na maioria das vezes o tempo gasto por esses neutrófilos é de 6 a 10 horas. Muito bem. Quem faz parte desse pool mitótico? Quem faz parte desse pool de maturação? Levando em consideração os neutrófilos, o pool mitótico ele é composto por mieloblastos, por promielócitos e por mielócitos. Todos esses tipos de neutrófilo, porque a gente está se referindo a neutrófilo, mas essa sequência de maturação ela é encontrada em todos os granulócitos, nos polimorfonucleares, portanto, né? Neutrófilo, eosinófilo e basófilo, sendo que o interesse é maior nos neutrófilos, porque eles representam a primeira linha de defesa, né? Do organismo do cão, do gato. Então, eu encontro nesse pool mitótico aquelas células em estágios que ainda sofrem mitose. E temos no pool de maturação e reserva, nós temos os metamielócitos, os bastões ou bastonetes, como também podem ser denominados, e os segmentados. Quem é o neutrófilo maduro? Quem é o neutrófilo que tem 100% de poder fagocitário, que já está pronto, preparado para realizar a fagocitose? Os segmentados. Bastões, metamielócito ainda são células jovens, são estágios anteriores ao segmentado. O bastão está quase lá, né? Está quase chegando à forma madura. O metamielócito ainda falta um longo caminho. Mielócito, promielócito, mieloblasto, cada vez o caminho fica mais distante, né, da célula madura, ok? Ou seja, menor é a capacidade fagocitária que essas formas jovens vão apresentar, tá? A partir do momento que eu tenho segmentados, há toda essa preocupação da medula em liberar, né, esses segmentados para o sangue, para a gente manter essa cinética. Então, eu tenho que ter um fluxo contínuo, né? Há uma produção medular, essa produção medular libera para o sangue, no sangue vão ficar poucas horas para poder sofrer diapedese, migrar para o tecido e fazer a nossa defesa, tá? Muito bem. Dada essa ideia inicial, dessa dinâmica leucocitária, e agora, se a gente pensar, né, nos hormônios, existe alguma influência hormonal no leucograma? Bem, pessoal, o que eu posso dizer para vocês? Eu até já falei isso sem chamar muita atenção, mas eu já deixei claro aqui em um dos slides que o tempo, por exemplo, de produção dos neutrófilos é em torno de 7 dias. Mas, em respostas inflamatórias, em função da liberação desses mediadores inflamatórios, esse tempo pode diminuir drasticamente, né? A gente pode ter uma produção aí extremamente rápida e em torno de 3 dias. Por que eu chamei atenção para isso? Porque na maioria das vezes, uma das perguntas
que são realizadas pelos clínicos no momento que eles recebem o hemograma será que esse animal tem um processo infeccioso? Será que esse animal tem um processo inflamatório, né? Aparece alguma coisa no leucograma que faz com que eu pense nisso? Então, muitas vezes, uma das perguntas tem leucocitose? Porque nós já vimos que, como há dinâmica, se houver uma demanda tecidual aumentada para leucócitos, pode ser que essa demanda aumentada venha exigir uma resposta mais exagerada da medula e eu encontre um aumento do número de leucócitos no sangue. Então, há uma tendência muito grande de se associar o aumento do número de leucócitos com processos inflamatórios ou processos infecciosos. Porém, nem sempre isso acontece. Como também um quadro de leucopenia não descarta um processo infeccioso. Só mostra uma gravidade muitas vezes maior ou, como a gente já falou, algumas situações, inclusive a espécie com a qual a gente esteja lidando, tá? Então, existem vários fatores, várias influências que nós precisamos levar em consideração, como sempre, né? Como também acontece no eritrograma, como também acontece no plaquetograma, também vai acontecer no leucograma. Então, eu escolhi conversar um pouquinho a respeito do leucograma com vocês hoje, exatamente por causa disso. Qual é a influência hormonal? Será que toda leucocitose ela está atrelada a um processo infeccioso, a um processo inflamatório? Como é que eu devo começar a minha investigação, né? Como sempre, a gente já vai mostrar. Daqui a pouquinho é a conclusão, o último slide. É fácil responder essa pergunta. Mas o que eu espero, né, dos hormônios, como eles vão agir? Como é que eles vão atuar no leucograma? Qual a influência que eles têm? Então, existe uma série de perguntas. O que denominam de leucograma de estresse? Muita gente já ouviu falar, né? Poxa, mas eu já ouvi tanto falar, às vezes na clínica, ou lendo um artigo, ou lendo um livro, tá lá, o animal tem leucograma de estresse, é esperado o leucograma de estresse. O que é isso? O que eu devo esperar como resultado? Qual é o resultado que vai caracterizar esse leucograma como sendo um leucograma de estresse? Quando ele acontece? De que maneira ele acontece? Nós temos, então, pessoal, influência hormonal nesse leucograma. Os hormônios eles vão influenciar as respostas leucocitárias, as alterações leucocitárias, e o clínico ele precisa ter isso em mente na hora que ele vai interpretar. Nem toda leucocitose, aí tomem cuidado com alguns resultados parciais que a gente encontra em algumas situações, né? Mandei o sangue para o laboratório, mas vai demorar um pouquinho para sair o resultado completo. Passa aí para mim uma parcial, né? Gente, nunca, muito cuidado, não existe parcial de leucograma. Eu preciso saber, tá aumentado? Tá aumentado por quê? Qual é o tipo leucocitário que aumentou? Né? Tem formas jovens, não tem formas jovens? Existe uma série de perguntas, né? Tem alterações também, que são alterações qualitativas na lâmina, então eu preciso do meu patologista para me dar esse apoio. É o patologista que vai me dizer se aquele resultado é um resultado, né, confiável, é um resultado que ele pode estar sendo em decorrência, por exemplo, da liberação hormonal ou efetivamente, né, um quadro de um processo infeccioso, um processo inflamatório. Não o patologista sozinho, nunca. Patologia clínica e clínica andam juntos, mas é a conversa, é essa interação entre o patologista e o clínico que pode fazer toda a diferença nessa hora. Tá legal? Então, vamos lá. A gente vai agora apresentar, né, de uma maneira um pouco mais direcionada, a influência de alguns hormônios no leucograma. E esses hormônios, eles vão ser de dois tipos, como a gente vai definir, tá? Porém, antes da gente falar da ação hormonal, né, até porque esses hormônios eles vão ser liberados em decorrência de uma situação, e essa situação é o estresse, daí o tema, né, leucograma versus estresse, a gente vai relembrar rapidamente o que a gente pode definir como sendo estresse, né? O estresse ele é uma resposta fisiológica do organismo provocado pela alteração da homeostasia, que busca
fornecer ao corpo subsídios para responder e adaptar-se a estas alterações. Então, eu tenho uma alteração do equilíbrio, né, da homeostasia, da homeostase daquele organismo, e essa alteração acaba gerando, né, uma série de tentativas fisiológicas do meu organismo na busca de uma adaptação. E aí, a gente tem vários exemplos de agentes agressores. Esses agentes agressores, eles estão presentes durante todo o tempo, né? E vai da capacidade do organismo em lidar, em se adaptar a esses agentes, que vai fazer toda a diferença, né? Muitas vezes, numa falha de adaptação, a gente já começa a encontrar uma porta aberta para o estabelecimento de uma doença. Então, nós temos alguns exemplos que eu destaquei aqui para gente. A fome, a dor, calor, o frio, o medo, exercício físico severo, intenso, né? Transporte, confinamento com animais estranhos, mudanças de ambiente, né? Entre outros fatores. Todos esses fatores são fatores que estão envolvidos no desenvolvimento do estresse. Agora, cada animal responde de uma determinada maneira, né? E quais seriam os hormônios envolvidos nessa situação de estresse, né? Nós temos 2 hormônios envolvidos e são os 2 hormônios que nós vamos conversar a respeito da ação deles diretamente sobre o leucograma. As catecolaminas e os glicocorticoides. Ambos hormônios, eles são produzidos pelas glândulas adrenais. As catecolaminas pela zona medular, né, da adrenal, e os glicocorticoides pela zona cortical, né, pelo córtex da adrenal, tá? As catecolaminas, a gente tem como principal representante desse grupo aí a adrenalina, e os glicocorticoides a gente vai ter como principal representante do grupo o cortisol. Então, basicamente, vocês já vão começar a ouvir, né, alguns patologistas, alguns clínicos ou alguns autores, eles vão se referir a leucograma adrenérgico ou leucograma fisiológico ou leucograma de estresse fisiológico para se referir às catecolaminas, né? E quando a gente tem a liberação dos glicocorticoides ou a suspeita aí da presença desses glicocorticoides influenciando o resultado do leucograma, nós vamos chamar, né, efetivamente é o chamado leucograma de estresse, tá? Ou leucograma de estresse sistêmico, tá bom? Então, basicamente, quando falarem leucograma de estresse, a gente vai pensar logo em glicocorticoides. E o leucograma fisiológico, né, a gente pensa nas catecolaminas. Bem, o que esperar, né? O que a gente pode esperar a respeito do leucograma de estresse fisiológico, a chamada leucocitose de estresse fisiológico? Primeiro, é uma leucocitose extremamente passageira, porque o efeito da adrenalina é muito fugaz. E esse tipo de leucocitose, ele é mediado pelas catecolaminas, ele é mediado pela adrenalina, tá? Então, o leucograma fisiológico, o leucograma de estresse fisiológico, ele está diretamente ligado à influência da adrenalina, das catecolaminas sobre o leucograma. Quais são os resultados esperados? Nós vamos sempre associar o efeito da adrenalina como sendo um mecanismo vascular, tá? A adrenalina, ela age no vaso. Então, a gente vai ter, basicamente, uma redistribuição entre os leucócitos que estão no pool marginal, que vão migrar para o pool circulante. Então, vai haver, né, uma redistribuição de leucócitos do pool marginal para o pool circulante. Vai chamar muita atenção da gente essa redistribuição de neutrófilos, tá? Causando uma neutrofilia, que pode provocar uma leucocitose, uma vez que nos cães e gatos os neutrófilos, eles correspondem aos glóbulos brancos que estão em maior quantidade no sangue. Então, se eu aumentar o neutrófilo, é muito provável que eu tenha aumento de leucócitos, né? Então, a gente vai ter uma leucocitose, uma neutrofilia, não há desvio à esquerda. Esse desvio à esquerda a gente vai ver num outro momento, né, numa outra conversa, mas eu posso passar para aqueles que ainda não estão familiarizados com esse termo, né, ou não sabem o que significa. O desvio neutrofílico nuclear à esquerda, ou desvio nuclear neutrofílico à esquerda, ou simplesmente desvio à esquerda,
ele está presente nos momentos onde há liberação de neutrófilos jovens, tá? Neutrófilos que ainda não chegaram até o final do processo de maturação. Então, nós vimos que o neutrófilo, quando ele chega no final do processo de maturação, ele é chamado de segmentado. E nos estágios anteriores, né, eles são bastões, eles são metamielócitos, eles são mielócitos. Então, se eu começar a encontrar bastão, né, se eu começar a encontrar metamielócito, mielócito, eu vou dizer que está havendo um desvio nuclear neutrofílico à esquerda, tá? E isso tem uma relação, normalmente, com processos inflamatórios, infecciosos, onde há uma emergência tecidual, né? Não vou falar sobre isso, porque não é o nosso objetivo, senão eu acabo me perdendo aqui falando demais. A gente também espera encontrar uma linfocitose, tá? Essa linfocitose, ela também vai estar associada a um efeito da adrenalina, que é exatamente o bloqueio, né, da passagem de linfócitos para os tecidos linfóides. Então, esses linfócitos vão ficar mais tempo, ela acaba retardando, bloqueando essa passagem. A eosinofilia e a monocitose, elas podem estar presentes, tá? Não, o fato de não encontrar não quer dizer que não seja uma leucocitose de estresse fisiológico. Elas podem estar aumentadas, tá? Mas percebam que o processo é vascular. O que a gente chama do processo vascular, de mecanismo vascular? É simplesmente uma redistribuição entre o compartimento circulante e o compartimento marginal, tá? Diferente da chamada leucocitose de estresse sistêmico, que já vai ser mediado pelo cortisol, tá? O cortisol é um glicocorticoide, ele vai ser estimulado em situações de estresse, né? Então, os estímulos nervosos, eles acabam sendo estimulados em condições de estresse, tá? E com isso, com esse estímulo, a gente vai ver que o hipotálamo, ele vai, né, ser estimulado, e aí ele vai liberar a corticotrofina ou a corticotropina. Essa corticotropina liberada pelo hipotálamo, ela consegue estimular a adenohipófise a liberar ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, e aí, a partir do momento que a gente tem a liberação de ACTH, a zona, né, o córtex da adrenal começa a ser estimulado. Tá? Então, o ACTH, ele estimula as células fasciculadas, né, do córtex da glândula adrenal, e essas células vão ser responsáveis pela produção dos glicocorticoides, dentre eles o cortisol. Então, todo o efeito que a gente vai observar nesse estresse, né, mais crônico, não é aquele estresse fisiológico, é um estresse que está associado muitas vezes à instalação de doenças, né? É um estresse que está associado à solidão, a um confinamento. Tudo isso pode provocar esse leucograma de estresse sistêmico. E como é que eu evidencio esse leucograma de estresse a partir dos resultados do leucograma? Podemos encontrar uma leucocitose também, tá? Essa leucocitose também vai acontecer por neutrofilia, ok? E aí existem vários efeitos do cortisol sobre os neutrófilos. Vou colocar alguns deles. Pode aumentar a produção, né? Pode aumentar a liberação de neutrófilos segmentados lá do pool de reserva medular? Pode sim. Pode aumentar a liberação de neutrófilos, né, lá do pool de reserva para o sangue. Então, a gente não tem mais um mecanismo só vascular, agora eu já estou mexendo com a medula, tá? Não vai atuar, o cortisol, ele não atua em células muito jovens. Então, por exemplo, não tem influência do cortisol sobre o número de metamielócito, tá? Se o meu paciente tiver metamielócito, se ele tiver um desvio, que nós vamos classificar como sendo um desvio à esquerda moderado, aí eu já não posso mais justificar que é a influência do cortisol. O cortisol só mexe até bastões, tá? Ele vai só naquele poolzinho de reserva, não mexe no pool de maturação como um todo, mas ele consegue afetar os bastões e
segmentados. Então, se ele provocar uma maior liberação de bastão, aí sim a gente pode encontrar esse desvio à esquerda, tá? Então, a gente vai observar o quê? Uma leucocitose com uma neutrofilia. Essa neutrofilia, ela vai ser mediada por uma maior liberação desses neutrófilos lá do pool de reserva. Pode também acontecer essa neutrofilia pelo fato do cortisol retardar a leucodiapedese, né? Então, esses neutrófilos segmentados, eles vão ficando mais tempo na corrente sanguínea, e esse mais tempo na corrente sanguínea também pode levar ao aparecimento de uma segmentação neutrofílica, tá? A gente tem neutrófilos hipersegmentados que aparecem muitas vezes no sangue exatamente em função de uma quantidade maior, né, de tempo que ele fica ali na corrente sanguínea. Por quê? Porque sob estresse sistêmico, o cortisol ele pode retardar o processo da leucodiapedese, tá? Bom, o que mais que ele vai promover? Ele consegue promover uma linfopenia, né? Olha, preste atenção porque já muda do estresse adrenérgico. No estresse adrenérgico, a gente tem uma linfocitose esperada, né? Porque há uma dificuldade aí desses linfócitos, eles migrarem, eles entrarem nos tecidos linfóides. Aqui é o contrário. Aqui a gente vai ter uma linfopenia, porque muitas vezes o cortisol, ele vai promover o que nós chamamos de linfocitólise. O que é isso? A lise de linfócitos, tá? Então, é esperado uma linfopenia sem o desvio à esquerda, né? Se acontecer, pode acontecer? Raramente acontece, por isso que eu botei aqui o asterisco, e quando acontece é mais comum no cão, tá? E sempre um desvio que a gente só vai ter a presença de bastões. Ele não mexe com nenhum outro estágio, né? Que seja um estágio de maturação mais jovem, tá? Máximo que acontece, se acontecer, é um desvio que nós vamos classificar como leve pela presença desses bastões. Há também, né, uma eosinopenia, porque há um retardo direto na produção de eosinófilos, né? Então, há um retardo aí nessa produção de eosinófilos a nível medular. Há a presença de um desvio nuclear neutrofílico à direita, que é a presença de neutrófilos hipersegmentados. Esses neutrófilos hipersegmentados são aqueles que estão mais do que 6 a 10 horas na corrente sanguínea, eles já estão mais do que preparados para migrarem, para fazer a diapedese, mas alguma coisa, né, atrapalha essa migração. Então, eles já estão ali preparados, mas o neutrófilo está preparado, mas não conseguiu migrar, não conseguiu fazer a leucodiapedese, e aí ele vai ficando mais tempo, ele vai continuando sofrendo as lobulações, tá? Então, o cortisol promove isso, exatamente pelo retardo à diapedese, ele promove essa hipersegmentação neutrofílica. E monócitos, gente, o número de monócitos é variável, tá? É bastante variável o número de monócitos sob estresse sistêmico, né? Em algumas vezes a gente pode encontrar uma monocitose, em outras pode estar normal, tá? Então, aqui lembrando que esse estresse sistêmico que vai acontecer em função, né, do cortisol, né, da liberação do cortisol, é mediado pelo cortisol, ele vai atuar, né, tanto no mecanismo medular quanto no mecanismo vascular, tá? Aqui um exemplo de um neutrófilo hipersegmentado, tá? Então, aqui parece que tem 2 lóbulos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lobulações, tá? Ligados aqui pela cromatina nuclear, né? Mais 9 lobulações. Lembrando que isso aqui é um corpúsculo de Barr, tá? A gente viu sobre isso também na semana passada, né? Na nossa conversa de semana passada. Bem, já deu para perceber, né, que o processo é bem complexo, né? Não é nada muito simples. Vamos lá aplicar um pouquinho desses nossos conhecimentos? Vamos para um estudo de caso. Esse caso, ele foi liberado num grupo de WhatsApp que nós temos, né, que foca na imersão em patologia clínica, com ênfase no hemograma, e ele gerou muita discussão. Foi muito legal ver a integração do pessoal no grupo de WhatsApp. Então, eu estou trazendo esse caso novamente para cá, para a gente poder apresentar, né? E a gente pensar em algumas alternativas, em algumas
né, em algumas justificativas, né? Vamos lá começar a nossa investigação, porque é assim mesmo, é um trabalho de investigação, né? A gente precisa ir juntando as pecinhas, né, de um jogo de quebra-cabeças para ver se a gente consegue chegar a alguma conclusão. Então, é de um gato, tá? Com mais ou menos 1 ano de idade, então bem novinho, tá? É uma fêmea, pelo curto brasileiro, Mimi. Animal é recém-resgatada de um abrigo, tem cerca de 6 dias que está na casa, num ambiente novo, apresentando episódios de diarreia e apetite caprichoso. Segundo o tutor, o animal já havia recebido antiparasitário no abrigo, mas ele gostaria de repetir, assim como verificar o esquema de vacinação. O veterinário identificou mucosas pálidas e discreta desidratação, né? O animal está bastante agitado durante a consulta. Foram solicitados exames, incluindo hemograma, dosagens bioquímicas e teste imunológico para pesquisa de FIV e FeLV, tá? Então, eu só liberei o hemograma, porque como a imersão é em hemograma, eu só liberei o resultado do hemograma, mas a gente tem algumas dosagens bioquímicas também, e o teste imunológico eu fiz meio que um suspense, não liberei logo, né? Mas não deu resultado, né? Não deu resultado positivo, nem para FIV e nem para FeLV, tá? Então, animal, por enquanto, resultado negativo. O hemograma solicitado foi o hemograma 1, tá? Esse animalzinho, ela tinha 33% de hematócrito, 11,2 gramas por decilitro de hemoglobina e 6.500.000 hemácias. Como a gente já falou, todos esses 3 parâmetros iniciais são parâmetros quantitativos. Eles vão mostrar pra gente, vão dar pra gente uma ideia da quantidade. VGM e CHGM são parâmetros qualitativos, né? O VGM é um índice de tamanho e o CHGM é um índice de cor, tá? Ambos estão normais. Não foram contados os reticulócitos desse animal, porque ele não apresentou anemia. Não foram evidenciados metarrubrícitos durante a contagem daquela leucometria global que a gente fez. E o patologista achou, né, interessante e procurou descrever aqui algumas observações, como anisocitose de 2 cruzes, corpúsculos de Howell-Jolly de 2 cruzes, agregados plaquetários de 2 cruzes, macroplaquetas, 1 cruz, neutrófilos hipersegmentados raros. Então, a gente tem aqui o eritrograma, né, quantitativamente normal, com algumas alterações aí, né, na hematoscopia. O leucograma, a gente percebe uma leucocitose, né, um aumento do número de leucócitos. E aí eu vou olhar os valores absolutos, né, que são os que me interessam. O animalzinho, ele estava com 1.704 de eosinófilo, bastões 284 por microlitros, segmentados 15.904, monócitos linfócitos 9.940 e monócito 568, né? Bem, proteínas plasmáticas totais está um pouquinho aumentada, plaquetas 421.000 plaquetas está normal. O que a gente tem de alterações aí que chamaram a atenção? A leucocitose, né? Neutrofílica, com linfocitose e eosinofilia, e uma hiperproteinemia, um aumento da quantidade de proteína, tá? Plaqueta normal e a série vermelha normal. Então, os dados aqui obtidos fazem com que a gente comece a investigar. Eu tenho que procurar investigar. Poxa, meu animal está com 28.400 leucócitos. E aí? O que isso pode ser? Aqui, quais foram as observações encontradas nessa gatinha? Eritrograma sem alterações, né? Mas na lâmina tem 2 cruzes de anisocitose, 2 cruzes de corpúsculos de Howell-Jolly. Lembram que corpúsculo de Howell-Jolly é um pedaço do núcleo, né? Que fica dentro da hemácia, no interior da hemácia. Então, fica ali um fragmento ali do núcleo dentro do interior da hemácia, muitas vezes em resposta a uma eritropoiese acelerada, tá? Leucograma, o que a gente encontrou no nosso leucograma, ó, que a gente está estudando hoje? Uma leucocitose, agora tem uma neutrofilia, uma linfocitose e uma eosinofilia, né? Então, vamos lá.
Leucocitose, neutrofilia, linfocitose e eosinofilia. Muito bem. Na lâmina tem raros neutrófilos hipersegmentados, que podem ser encontrados no gato, sem problema, sem significado clínico, esses raros neutrófilos hipersegmentados. E as plaquetas também estão normais, apesar da lâmina conter agregados plaquetários, que poderia, né, dificultar a contagem, atrapalhar a contagem dessas plaquetas, e macroplaquetas, esse animalzinho continua tendo plaquetas aumentadas, normais, né? Mesmo com essas condições adversas, continua tendo plaquetas normais. Não tem histórico de uso, né, de glicocorticoides. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque a gente precisa também relembrar que às vezes não é só a liberação do cortisol, mas o uso de cortisol, né? Isso é importante a gente sempre perguntar. Bem, plaqueta estava normal, né? Então é o seguinte, aqui as observações que vão vir escritas lá no laudo do nosso hemograma. Essa animalzinha tem o eritrograma sem alterações, o leucograma com uma leucocitose, com uma neutrofilia, com uma linfocitose, com uma eosinofilia, raros neutrófilos hipersegmentados e plaqueta normal, tá? Na lâmina tem 2 cruzes. Na lâmina tem 2 cruzes de agregados plaquetários, né? E uma cruz de macroplaquetas. Lembrando aqui que a gente está falando de gatinhos, né? Então, é bastante comum os agregados plaquetários, principalmente quando a gente tem dificuldade na coleta. Então, lembra que é um animal muito agitado, foi colocado isso, né, em pauta para a gente lembrar que a consulta, ela, né, já demonstrou ali um animal muito agitado. Certamente um animal que talvez não tivesse tanto acostumado, né, a ser encaminhado para uma clínica, passar por aquela situação, tá? E talvez com isso o veterinário tenha tido um pouco de dúvida na hora da coleta e acabou favorecendo a agregação plaquetária, tá? Bem, e aí a gente precisa pensar nas justificativas, né? O que fazer diante desse resultado? Eu vou voltar aqui para o resultado do eritrograma primeiro. Mas, Úrsula, você não está falando de leucograma? Sim, eu estou falando de leucograma, mas tem aqui o eritrograma, né? Eu não vou chegar e vou falar, não, hoje é leucograma, então não me interessa o eritrograma, não, até porque eles podem estar andando juntos. Então, vamos lá. O nosso paciente não tem anemia. Por quê? Porque os parâmetros quantitativos estão normais. Perfeito, né? Perfeito. Não tem anemia. Então, no grupo lá de WhatsApp, quem está aqui com a gente, não foi evidenciado uma anemia, mas ele tem uma anisocitose. Ele tem um corpúsculo de Royal Jolly. Nós sabemos também que o baço do gato, né, ele tem uma capacidade mais baixa quando comparada ao do cão, de fazer uma limpeza de glóbulos que estejam fora do padrão, né? Então, é comum, a gente pode encontrar corpúsculo de Royal Jolly, a gente pode encontrar uma anisocitose, porém, 2 cruzes de cada uma, né? Isso aí já começa a botar uma pulguinha atrás da orelha da gente. Por quê? Eu vou fazer com que vocês pensem em algumas hipóteses. Vamos lá, olha a nossa investigação também acontecendo no eritrograma. Eu tenho algum exame anterior a esse? Não. Então, eu não sei quanto estava o hematócrito. Quem me garante que esse hematócrito, ele poderia estar alguns, né, dias atrás, 40, 43, né? Não sei. De repente, esse animal, ele não vai sair de 40, né, para um hematócrito de 24, de 23, só se ele tiver uma perda muito grande de sangue, né? Mas ele pode estar perdendo gradativamente esse sangue, né? Tá perdendo, e aí, com essa perda, está começando a também faltar, né, algumas moléculas que são importantes lá para a fábrica produzir essas hemácias, tá bom? Então, esse 33 aqui, um dos pontos eu posso bater o martelo e falar não tem anemia? Pelo valor quantitativo, pode, tá? Não tem anemia, mas eu tenho que lembrar que é o primeiro exame, que esse animal tem na lâmina achados que podem sugerir uma resposta medular, tá? Então, acompanhamento, não tem jeito, precisa acompanhar. Como também vou precisar acompanhar esse caso, por quê?
Quando a gente fala, né, que é um gato e o gato tem aquela coisa do estresse, da contenção, né? Será que essa gata não ficou nessa consulta agitada? Certamente ela deve, né, ter tido uma descarga adrenérgica e essa descarga adrenérgica ela pode tanto liberar hemácias, né, do baço, hemácias que estão armazenadas no baço, assim como plaquetas também, podem ser liberadas para a corrente sanguínea. Então, eu posso ter um animal que estava anêmico e que pela liberação, né, de hemácias, por causa da liberação de adrenalina, ele acabou subindo o hematócrito, tá? Mas isso é uma situação também que a gente precisa pensar, né? Refletir com um pouco de calma. Até que ponto ele estava agitado? Até que ponto houve esse estresse, né? Para que a gente possa, né, interpretar de uma maneira mais segura, mais fidedigna o caso do paciente. E uma outra proposta que a gente precisa também pensar para justificar esse eritrograma é o fato do animal estar desidratado, né? Então, pelo histórico, esse animal ele apresenta uma discreta desidratação, tá vendo? Uma discreta desidratação, tem um apetite caprichoso, né? Tem episódios aí de diarreia e tal, ó. Episódios de diarreia. Não está falando que tem sangue, né? Mas é algo que eu posso ter que pensar. Esse animal, será que ele não pode estar com sangue oculto nessas fezes, né? Diarreicas? Não sei. Eu tenho que buscar, tá? Ele pode sim estar diminuindo gradativamente o hematócrito dele e eu não tô pensando desse jeito porque o laboratório, claro, o laboratório tá certo, ele tá me dizendo que não tem, porque não tem mesmo, né? Ele trabalha com número. Mas o clínico tem que ter atenção para isso, tá? Outro ponto que também a gente precisa considerar. O clínico já colocou que existia uma discreta desidratação, então esse valor pode estar concentrado. Pode não ser 33, pode ser mais baixo que 33. Pela discreta desidratação, eu não pensaria também em um valor abaixo de 24, né? A não ser que ele estivesse muito desidratado. Mas, né, é um animal que está desidratado. Também, enquanto clínico, eu não vou confiar que ele tem 33, não. Ele tem menos, certo? Bem, a anisocitose a gente já falou, né? São hemácias com tamanhos diferentes. Isso pode estar acontecendo porque a medula está produzindo mais, né? E mais rapidamente. E os corpúsculos de Royal Jolly que podem aparecer naturalmente nos gatos aí por uma característica básica da espécie, né? Os gatos, eles podem apresentar esses corpúsculos de Roy Jolly até por um baço ineficiente, né, para retirada de glóbulos que estão um pouquinho defeituosos, glóbulos que vão ter alguma coisa a mais, né, que deveriam ser fagocitados. Olha o nosso leucograma, olha que legal, olha a leucometria global, 28.400. Ele tem 1.704 eosinófilos, ela, né, tem 1.704 eosinófilos, 284 bastões, 15.904 segmentados, 9.940 linfócitos e 568 monócito, tá? E aí, hein? Concordam que eu tenho uma leucocitose, ó, aumento da leucometria global, eu tenho uma neutrofilia, aumento de segmentado, eu tenho uma linfocitose, aumento de linfócito, eu tenho uma eosinofilia e não tenho uma monocitopenia. E aí? O que a gente pode pensar? Esse animal está com uma leucocitose, processo infeccioso. Leucocitose, diarreia, processo infeccioso. Processo infeccioso, está com uma enterite. Calma. Pode até ser, mas eu preciso ter calma, tá? Pode ser um processo infeccioso, um processo inflamatório crônico? Pode, né? Não é o nosso objetivo aqui caracterizar a interpretação do leucograma, né? Passo a passo lá do leucograma para processo infeccioso.
mas pode ser processo infeccioso sim, tá? Esse animalzinho, ele pode já ter diminuído o número de bastões, né? E agora normalizou, ter diminuído não, perdão. Ele já pode ter aumentado muito o número de bastões e agora normalizou, né? Ele já pode ter aumentado muito o neutrófilo e tá caindo, né? Linfócito, já tem uma linfocitose, então já deu tempo da medula acelerar a produção desses linfócitos. Pessoal, tudo isso são pontos investigativos, né? Eu preciso avaliar. Será que é um processo inflamatório crônico? Pode acontecer isso? Pode acontecer. Né? Um animal que veio de um abrigo, a gente não tem exame anterior, a gente tem um histórico às vezes um pouco confuso, né? O novo tutor só sabe falar do que está acontecendo com ele de 6 dias para cá, né? Um animal que sofreu uma mudança de ambiente. Tudo isso pode acabar fazendo com que ele tenha uma queda da imunidade por causa do estresse, né? E essa queda aí da imunidade acabou abrindo a porta, por exemplo, né, para uma infecção secundária. Pode ser? Pode, tá? Mas eu também tenho que lembrar que é um gato, né? Que também foi coletado o sangue de um animal agitado, que estava lá na clínica, ou seja, ele pode também estar passando por um leucograma, né, de estresse. Ele pode estar tendo todos esses resultados alterados em função da liberação de adrenalina. Não pode? Pode. Pode ser simplesmente um leucograma de estresse. Por adrenalina ou por glicocorticoides, Úrsula? Não, por adrenalina. Por quê? Se for, é por adrenalina. E mesmo assim, né, eu também tenho que investigar um pouco mais, porque se esse animal era de abrigo, ele tá tendo diarreia, pode ser que a gente tenha, né, aí um processo parasitário por trás, e esse processo parasitário está provocando uma eosinofilia, né, porque ele tem aumento de eosinófilos, ok? Ele não tem aumento de bastões, que são as formas jovens, tá, dos neutrófilos. Então, aquela demanda tecidual exagerada, intensa, ele não está fazendo. Ele tem aumento de segmentado e tem aumento de linfócito, tá? Tanto segmentado quanto o linfócito aumentados aqui, eles podem caracterizar a influência adrenérgica, tá? Eles podem caracterizar uma influência adrenérgica também aí na hora da coleta do sangue, o animal muito agitado, e aí aconteceu aquilo que a gente falou. Há uma redistribuição desses neutrófilos do pool marginal para o pool circulante. O pool circulante é o pool onde a gente vai coletar o sangue do animal, e nesse processo de redistribuição do pool marginal para o pool circulante, que é onde, né, o veterinário está ali coletando, ele acaba pegando uma quantidade maior de neutrófilos. Perfeito, né? Assim como também pode acontecer, né, a adrenalina, ela pode bloquear a entrada desses linfócitos nos tecidos linfóides. Então, ela bloqueia, ela vai retardar tudo isso e a gente vai ficar mais tempo com o linfócito na corrente sanguínea, tá? Então, essa neutrofilia, essa linfocitose, isso aí tudo também é esperado. Tá? Tem uma eosinofilia que pode acontecer na liberação de adrenalina, também pode estar associada a um processo parasitário, tá? A proteína deu aumentada porque o animal está desidratado, né? E plaqueta, mesmo com os agregados, deu normal, tá? Então, que bom, não é um achado, né? Mas a gente também não pode confiar plenamente porque tem agregado. Mesmo dando lá 2 cruzes de agregados, a plaquetometria deu normal, tá? Então, esse animal, ele segue com a leucocitose, com a neutrofilia, com a linfocitose, com a eosinofilia. E tem também a hiperproteinemia, né, que provavelmente aí está associado à desidratação, tá bom? Eu pensaria em justificar essas alterações no leucograma como? Eu pensaria primeiro numa situação de estresse, tá? Como o estresse adrenérgico ele é extremamente fugaz, ele é rápido, eu tentaria uma recoleta depois de algum tempo para a gente tentar usar no máximo possível um protocolo cat-friendly para fazer a coleta desse sangue desse gato, tá? Tentando minimizar todo o estresse, todo o efeito aí estressante que pode, na verdade, justificar essa alteração.
tá bom? Não posso esquecer que isso pode ser uma infecção crônica secundária a um euminto, porque o animal tem uma eosinofilia. Não posso esquecer, tá? Então, isso daí é a importância dos exames seriados. Tudo bem, gente? Bem, as plaquetas, né? A gente já conversou mesmo, a partir dos agregados de macroplaquetas, elas deram normal, tá? Esse animalzinho é negativo para FIV e para FeLV, como eu já falei. E aí a pergunta, né? Então, se eu tenho essa leucocitose de 28.400 aconteceu, e ela tá dizendo que pode estar associado a um processo inflamatório, mas pode estar associado simplesmente à liberação de adrenalina. Então, isso quer dizer que a gente pode ter leucocitose sem ser por inflamação? Pode sim. Eu posso ter leucocitose sem ser por inflamação, tá? E como é que eu vou saber? Quando é que eu vou atribuir? Né? Olha o perigo que é. Eu estou diante de um quadro patológico, eu penso que é fisiológico, eu estou diante de um fisiológico, eu penso que é patológico. Olha o risco, né? Então, a resposta é: comece investigando. O que é importante? Quando o clínico for interpretar o hemograma, ele deve ter conhecimento dos aspectos fisiológicos e do aspecto clínico do animal, a fim de ser capaz de diferenciar as alterações fisiológicas das patológicas, tá? Então, é de suma importância essa parceria. O exame sozinho, ele não vai falar nada. Eu preciso avaliar, tá? É preciso que a gente tenha em mente aspectos fisiológicos do animal, né? O conhecimento desses aspectos e do quadro clínico. Por quê? Como é que está esse animal? Tá com diarreia, mas tá muito apática, não tá interagindo, né? Avaliar, tá fazendo febre, não tá fazendo febre, tudo isso. E outra coisa, se houve aqui a liberação de adrenalina, como a gente está colocando, isso, por exemplo, justifica eu ter, isso eu tô falando só do exame, tá? Justifica a presença dos agregados com uma plaquetometria normal, tá? Que na verdade também não é muito confiável não, porque se eu tenho agregados, pode ser até que ele tenha uma trombocitose e eu não detectei, né? Então, olha quantas perguntas, olha aí os fatores, né, pré-analíticos, olha a importância da gente avaliar direitinho de que maneira houve a coleta desse sangue, tá? Porque eu posso sim, né, em função lá da gente ter 1/3 das plaquetas armazenadas no baço, com a descarga adrenética, a gente pode simplesmente liberar plaquetas na corrente sanguínea, tá? Outro dado importante que o clínico vai saber, será que esse animal só numa situação de estresse lá, ele só vai apresentar, né, diante dos achados clínicos, né, ele que só vai ficar agitado? Como é que tá a pupila desse animal, né? Que mais que aconteceu? Como é que tá a frequência cardíaca? Como é que tá a frequência respiratória? Isso tudo é muito importante para o clínico, para que ele possa ir juntando. Não, olha, a frequência cardíaca alterada, respiratória alterada, o animal ficou extremamente agitado, as mucosas hipocoradas também, ó, que me perguntaram já. E essas mucosas hipocoradas, Úrsula? Ué, descarga adrenérgica pode causar uma vasoconstrição. E essa vasoconstrição, ela pode levar à presença dessa palidez. Olha quanta coisa a gente pode explorar nesse caso. Por isso que deu um bafafá danado lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Com várias alternativas, várias colocações, e a gente tem como explorar isso daí, tá? FIV e FeLV, como eu falei, deu negativo, tá? Esse animal, apesar de ser do abrigo, não deu. FIV e FeLV positivo. E no mais, né? Ou há uma tentativa, há uma necessidade de se avaliar o quadro clínico, exatamente para que a gente possa pensar também num quadro, né, parasitário, há necessidade de avaliar, há necessidade de uma vermifugação, né? É importante a gente lembrar que essa eosinofilia, ela pode estar associada à liberação de adrenalina, né? Mas ela também pode estar associada a uma infecção parasitária, tá? Já que o animal está apresentando uma diarreia, um animal que foi adotado, foi resgatado há pouco tempo e veio de um abrigo, tá?
tá bom? Bem, de novo, né, mais uma vez, a gente reforçando a necessidade dessa parceria entre o clínico e o patologista, tá? Dúvidas, a gente pode responder pelo Instagram, pelo e-mail, né? Lá agora pelo nosso grupo de WhatsApp, o nosso grupo da imersão em patologia clínica. Coloquem lá que a gente vai juntando isso e vai respondendo. E mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês, né, pela fantástica viagem pelo mundo do hemograma, hoje dando uma ênfase maior para o nosso leucograma e a influência dos hormônios, né, das catecolaminas e influência dos glicocorticoides nos resultados laboratoriais, tá? Um grande abraço para todos. Vamos explorar o nosso hemograma, tá? Bom estudo para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.